estertor de vossos partos, humana da evolução. Viver é crescer, e crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Caminhei no caminho, em busca da direção, da expulsão do paraíso, a terra da punição, do suor do vosso rosto, angariareis o pão, do estertor de vossos partos, humana da evolução. Viver é crescer, crescer é sofrido, caridade, oração, alívio do coração. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Semeador, em meio à dor, vinde a mim, se estás cansado, meu peso é leve, jugo suave, já não é sentida a dor, bendito Consolador. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, que Jesus esteja aqui presente na nossa reunião, os nossos mentores, os mentores dessa casa, para mais uma noite de reflexão a respeito dos ensinos de Jesus. Hoje, a nossa proposta é falar sobre o Cristo Consolador. Esse tema se encontra no Livro dos Espíritos, no seu capítulo 6. E em diversas passagens da Bíblia, nós podemos também identificar a característica de consolador que o Cristo tem nas nossas vidas. Durante todo esse período, desde que a Bíblia foi escrita, e ela é o livro mais vendido de todos os tempos, né? Nós nos debruçamos sobre a Bíblia e ficamos perplexos com os ensinamentos que ela nos traz, principalmente no Novo Testamento, quando a proposta do Novo Testamento é uma humildade, é um amor que nós ainda não conhecíamos no Velho Testamento. E isso se torna um desafio para nós que nos debruçamos sobre esses livros, porque através dessas mensagens que para nós têm tantos significados, como o significado do amor principalmente, que é o que traz o Novo Testamento, tantas pessoas morreram em nome desses livros, em nome dos evangelhos, né? Tantas vidas foram ceifadas, tantas igrejas
foram construídas em cima desses ensinamentos e hoje nós nos encontramos muitas vezes completamente envolvidos por entendimentos distorcidos a respeito do que a gente lê nos evangelhos. Na verdade, a nossa proposta é falar do Evangelho como um consolo, né? Esse consolo que ele nos traz e que a doutrina espírita tão claramente nos coloca, esclarece que o consolo que nós temos, e aí a gente vai entrar nas bem-aventuranças, né? Diretamente falando, o consolo que nós temos é o consolo que vai acontecer depois da nossa morte. E é um consolo que predispõe uma mudança total, completa de comportamento nas nossas vidas. Então a gente recorre ao Sermão do Monte, que na verdade é pura consolação. Se nós lermos o Sermão do Monte, nós vamos nos deparar com consolação do começo ao fim. E essa consolação, se a gente observar bem, ela pode ser tida como, além de nos trazer esperança, conforto, aqueles que se encontram aqui e que não têm o conforto que eles precisam, que eles gostariam, não têm a paz, a tranquilidade que eles gostariam, eles vão encontrar nesse Sermão do Monte a esperança de que um dia encontrarão essa paz, encontrarão essa tranquilidade e essa felicidade que Jesus nos promete. Só que o Sermão do Monte, na verdade, além de ser um consolo, ele é um chamamento, para a mudança, porque não há como conseguir as bênçãos que ele nos aponta sem que nós façamos um movimento em direção a isso. E esse movimento significa mudança. Então, o Sermão do Monte, muito mais que consolação, ele nos conclama, na verdade, a uma mudança de comportamento em todas as suas colocações, né? Ou talvez, quando Jesus nos consola, ele quis, na verdade, nos propor um desafio, porque toda mudança é um desafio. E quando ele nos traz essas grandes consolações, ele nos desafia a mudar a nossa forma de ser. Ele fala: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam vossas boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. É como se Jesus nos chamasse a subir no nível de proposta no nível maior das propostas dele. Ele nos chama a nos movimentar, né? Ele nos conclama vocês vão conseguir fazer isso se vocês me ouvirem, né? Se vocês atenderem aquilo que eu proponho. Ele diz, inclusive, no Velho Testamento diz: amai aos vossos semelhantes e odiai aos vossos inimigos. Jesus diz: amai os vossos inimigos. Olha aí o desafio, né? A consolação é, na verdade, um desafio, é um chamado ao progresso, é um consolo efetivo. E a gente tem uma passagem no Evangelho de Lucas, que é no caminho de Emaús, que retrata bem essa presença do Cristo Consolador diante de nós. E como é difícil para nós perceber a sua presença ao nosso lado. O Evangelho de Mateus, no seu capítulo 24, retrata a passagem de dois peregrinos, dois apóstolos de Jesus, né? Caminhando depois da crucificação e muito desconsolados, muito tristes, muito esmorecidos, muito perdendo a confiança, sem fé, sem esperança, em razão da crucificação de Jesus. Eles acreditavam que aquilo não iria acontecer. Eles acreditavam que Jesus viria redimir o povo hebreu.
E eles se perdem naquilo e abandonam Jerusalém. E lá eles caminham se lamentando, conversando sobre o acontecido, sobre a crucificação, sobre a injustiça daquele ato, sobre a não reação de Jesus, que muitos esperavam que numa circunstância daquela Jesus fosse mostrar o seu poder, né? E isso não acontece, então eles se desiludem, na verdade, e eles perdem a esperança, que é o que acontece com a gente muitas vezes nas nossas vidas. Nós perdemos a esperança, nós nos desiludimos com alguns acontecimentos da nossa vida e vemos esses acontecimentos como, na verdade, um afastamento de Deus do nosso lado. E aí esses dois apóstolos, discípulos, caminhando, né, em direção a Emaús, eles encontram um peregrino. Esse peregrino começa a segui-los e pergunta o que eles estavam reclamando, por que eles reclamavam tanto. E eles falam, mas será que você é o único entre nós que não conhece o que tem acontecido ou o que aconteceu em Jerusalém? Ele diz, não, o que aconteceu? Eles relatam a crucificação de Jesus. E ele, esse peregrino, começa a falar para eles que Jesus tinha que passar por aquilo, que aquilo já tinha sido profetizado e deveria acontecer. E que estranhava muito o comportamento deles estarem assim, tão sem esperança diante de um fato que eles sabiam que teria que acontecer, que era uma situação que inevitavelmente aconteceria, que já tinha sido profetizado isso. E eles, depois de pensarem, de refletirem, eles convidam o peregrino que ia se afastar deles para se juntar a eles na hospedaria, uma vez que a noite já caía, e na hospedaria o peregrino faz uma prece e divide um pão entre eles, e quando eles abrem os olhos, ele tinha desaparecido, e eles constatam que esse peregrino era Jesus. Então veja só, durante todo aquele caminho, Jesus esteve com eles. Jesus os alertou de que aquela falta de esperança não tinha sentido. Jesus abre o coração daqueles homens para que eles vejam as coisas de uma forma diferente. E é assim que Jesus age nas nossas vidas, né? Nós somos chamados constantemente à reflexão sobre situações como essa, né? Nós somos, na verdade, esses discípulos desiludidos. Nós acreditamos no Cristo, mas nós muitas vezes sentimos a sua falta, achamos que Ele não se encontra ao nosso lado. Porque nós passamos por inúmeras dificuldades, nós passamos por inúmeros dissabores, nós enfrentamos coisas que nós não gostaríamos de enfrentar e que achamos que não são justas. Então nós pensamos que estamos completamente desamparados, quando na verdade esse peregrino, ele está constantemente caminhando ao nosso lado. E é por isso que a gente estuda o Evangelho, para trazer para os dias atuais essas mensagens, porque a gente lê uma passagem dessa e ela tem um significado de acordo com a sua leitura, né? Você faz uma leitura e dessa leitura você pode trazer um significado para a sua vida ou não, porque a leitura da Bíblia, de uma forma geral, ela depende muito do seu estado de espírito, do seu estado evolutivo para a sua compreensão e também, lógico, do seu viés religioso, né? Que as religiões dão interpretações diferentes para o mesmo fato. Então, muitas vezes, nós, atravessando um problema muito sério, encontramos uma solução. Nós intuímos alguma coisa e achamos que isso é uma coisa nossa. Nós que somos o autor daquela intuição, né? Quando, na verdade, muitas vezes, essas intuições não passam de auxílio do alto, auxílio de Jesus, apontando caminhos diferentes para que nós possamos sair daquele círculo vicioso que é o círculo da falta de fé e da falta de esperança que nós entramos todas as vezes que enfrentamos uma dificuldade. Então, no Sermão do Monte, Jesus disse: nossos olhos são a candeia da alma. E a maneira que olhamos o mundo
na faixa vibratória que nós nos encontramos, né, é que faz com que essa luz se acenda. Então, nós somos a luz do mundo. Essa luz só se acende de acordo com a nossa evolução moral, com a nossa evolução espiritual. E ele nos conclama a ser a luz do mundo, né? Então, muitas vezes nós realmente não nos atentamos para essa presença silenciosa de Jesus nas nossas vidas. Se a gente for parar para pensar, até o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Nós estamos aqui agora, pessoas trabalhando para que essa palestra chegue até a casa de quem está assistindo, e isso envolve uma série de coisas, né? Envolve as pessoas, envolve a tecnologia, envolve o telefone, envolve toda a tecnologia que existe para que nós estejamos aqui, nesse momento, fazendo isso. Isso tudo é o amor de Deus que permite que aconteça, é Jesus presente na nossa vida, a amorosidade do universo. Então nós só temos que agradecer. Se nós pararmos para pensar, nós quando vamos a um médico, nós agora enfrentando uma pandemia, com cientistas estudando uma vacina, buscando uma cura, buscando solucionar uma produção que já sei uma produção de um remédio para tentar obstruir esse vírus que já ceifou tantas vidas. Isso tudo é a amorosidade do Mestre que permite. Isso tudo é envolvimento de amor. Nós temos muito que agradecer essas pessoas. Nós esquecemos que no mundo, cada um tem um papel. E graças a Deus que nós somos diferentes e que cada um tem um papel diferente na nossa vida. Mas quantas pessoas são importantes para que a nossa vida seja exatamente como ela é, não é verdade? As pessoas que construíram tudo que a gente usufrui, as pessoas que catam o lixo de noite na porta da nossa casa, né? As pessoas que limpam a cidade, as pessoas que administram a cidade, enfim, tudo que acontece para o nosso bem é um envolvimento de amor. É uma manifestação do amor do alto por nós. Então significa que nós nunca estamos sozinhos. Só que Jesus, ele na verdade, quando ele nos chama a segui-lo, ele não diz para nós que nós não vamos passar dificuldade. Ele não promete a nós um caminho fácil. Ele não promete a nós facilidades ou que nós, só pelo fato de crermos nele, já estaríamos com todos os nossos problemas resolvidos. Não. Jesus nos propõe uma mudança. Só a nossa mudança, como ele falava, quando ele fazia alguma cura, ele sempre dizia assim: a sua fé te curou. Ele nunca atribuiu a ele nenhuma cura. Ele dizia: sua fé te curou, vá e não tornes a pecar. Ou seja, nós é que mudamos o rumo dos acontecimentos da nossa vida. A nossa fé que nos cura. A nossa fé significa a nossa mudança de comportamento. Porque se a gente tem fé em Jesus, a gente acredita que o que ele nos ensinou é uma proposta de mudança de comportamento para encontrar a felicidade que não é desse mundo, como ele mesmo disse. Então, Jesus espera que nós, na verdade, não estacionemos na nossa vida, né? A vida é uma ação, a vida é verbo, a vida é entrega. E nós, principalmente nós, que temos esse olhar de caminhar com Jesus, nós espíritas, que temos esse olhar e essa consciência do nosso papel ao caminhar com Jesus, nós temos o dever de entender esse Cristo Consolador como aquele que nos propõe mudanças. E aí a gente entra no Consolador. Jesus, o nosso grande Consolador, veio até nós por 2 vezes. Ele veio uma primeira vez na condição de Jesus Cristo, né? Que nasceu aqui, encarnou nesse planeta para nos trazer a mensagem do amor, para nos propor essa mudança.
E o Consolador, quando ele promete no Evangelho de João, ele faz a seguinte promessa: se me amais, guardai os meus mandamentos. Eu rogarei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Quer dizer, outro Consolador, porque ele já tinha sido o primeiro Consolador. Outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu tenho dito. Isso está em João, capítulo 14. Veja só, Jesus nos promete um outro Consolador, ou seja, ele diz que ele seria o primeiro Consolador, que ficaria eternamente conosco, assim como os seus ensinos estão até hoje conosco e permanecerão para sempre conosco. Mas quando ele se refere à pleiade de espíritos de verdade, ele se refere a um grupo de espíritos crísticos da mais alta elevação. E um desses espíritos precisou de reencarnar no século XIX, de tomar corpo e de vir até nós para trazer para nós o Consolador que Jesus promete. Esse Consolador é para nós a doutrina espírita. A doutrina espírita, com isso, pretende mudar as outras religiões, pretende ser a religião dona da verdade? Não. Ela dá uma ressignificação de religião. A doutrina espírita não pretende mudar os conceitos religiosos de outras religiões. Não. Ela pretende mostrar que os outros conceitos podem se conjugar aos dela e a gente fazer, sim, aquilo que Jesus espera de nós. Uma religião voltada para o amor, mas acreditando que, se Deus é amor, nós não somos castigados por aquilo que nós fazemos. Nós, na verdade, recebemos um compromisso de arcar com a responsabilidade daquilo tudo que nós fazemos. Por isso nós acreditamos na reencarnação, porque como pagar por algo que a gente não lembra? Como pagar por uma coisa que eu não conheço? Seriam as causas dos nossos sofrimentos que muitas pessoas não entendem. No processo de reencarnação, nós entendemos que muitas das coisas que nós passamos nessa existência são fruto de comportamentos equivocados que nós tivemos em outras reencarnações. Então isso é um grande consolo para nós, porque nós sabemos que nos foi dada uma nova oportunidade. Essa nova oportunidade é aquela mudança que Jesus propõe para nós no próprio Sermão do Monte. Ele nos propõe essa mudança. E quando ele nos promete alguma coisa, ele nos promete baseado que nós teremos várias oportunidades de vencer essas nossas dificuldades. O Espírito Verdade, ele através dele, há a codificação da doutrina espírita, que é esse Pentateuco espírita aqui, que são as 5 obras do Espiritismo, codificadas por Allan Kardec, que era um membro dessa pleiade de espíritos superiores. Allan Kardec traz para nós, escreve para nós, na verdade, as informações que foram dadas pelos espíritos, e nós temos também um outro livro aqui chamado O Consolador, que eu até trouxe para mostrar para vocês, que esse também é no mesmo formato do livro, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação, chamado Consolador. Ele é um livro psicografado pelo Chico Xavier, o Espírito era o seu mentor Emmanuel, e ele também traz perguntas e respostas, e aqui, para quem se interessar, tem o esclarecimento do que é a doutrina espírita, nos seus aspectos filosófico, religioso e científico. Então é muito interessante essa obra para quem quiser se aprofundar na doutrina espírita. Então,
quanto mais nós avançamos, quanto mais nós entendemos que as nossas diversas existências são vários degraus de uma mesma escada, que é a nossa vida, né? A escada representaria a nossa vida e os vários degraus são as existências que nós passamos sucessivamente. Nascemos, morremos, renascemos e assim sucessivamente, até que alcancemos a condição de espíritos puros, de espíritos assim como esses espíritos dessa Pleiade, né? Um dia podemos até alcançar essa condição de espíritos puros e dessa categoria, né? Então, quando nós temos esse conhecimento, quando nós temos o conhecimento da reencarnação, quando nós sabemos que cada ato nosso gera uma consequência, quando nós sabemos que mesmo errando, nós teremos uma nova oportunidade, quando nós temos a certeza que Jesus está constantemente ao nosso lado e que não nos abandona, que as dificuldades que nós encontramos devem ser vistas como obstáculos a serem transpostos e não como dores que não são auxiliadas, dores imerecidas. Quando nós temos essa compreensão, nós entendemos que esse é um grande consolo. Nós entendemos que a religião espírita, na verdade, ele traz para nós um grande conforto, mas também a doutrina espírita, ela nos desafia a identificar aquilo que nos abate, aquilo que nos atormenta. A doutrina espírita nos desafia a nos conhecermos, porque quando nós nos conhecemos, nós sabemos o que nós somos e mesmo que a gente não lembre o que a gente fez em outra encarnação, o que a gente foi, os erros que cometemos ou os acertos que cometemos, mesmo que a gente não se lembre disso, o nosso conforto é: Jesus está ao nosso lado, Jesus nos propõe mudança. Se eu quero a felicidade que Ele nos propõe, eu terei uma chance. Porque se eu nesta encarnação não conseguir aquela felicidade que eu acreditava que merecia, eu terei outra encarnação. Eu terei outra oportunidade de refazer os meus erros, né? Então a gente tem que aceitar o desafio e encontrar esse consolo. Quando a gente aceita o desafio da mudança, quando a gente aceita o desafio do autoconhecimento e passa a entender que nós somos os artífices do nosso futuro, que nós construímos o nosso passado e estamos a construir o nosso futuro, nós nos consolamos. Nós compreendemos que a responsabilidade é nossa e não atribuímos a Jesus um abandono, né? Que é o que caracteriza a falta de fé, que é o que caracteriza aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, completamente desesperançosos porque eles viram um fato, mas eles não analisaram esse fato. Então isso acontece com a gente, nós vemos as nossas dores isoladamente, mas nós não analisamos as nossas dores, nós não pensamos, nós não nos paramos para analisar, mas por que eu estou sofrendo? Por que isso está acontecendo comigo? Por que as coisas são dessa forma, né? Então a gente tem que, na verdade, levantar, avançar, perseverar, né? Não há nenhuma facilidade na nossa vida, não. Essa promessa realmente não existe. Não existe facilidade na nossa vida. Existe sim obstáculos a serem vencidos, mas com um objetivo. Obstáculos a serem vencidos rumo à felicidade prometida e que nós acreditamos que exista sim e que essa felicidade não é desse mundo, né? O que nós temos no mundo são prazeres efêmeros, coisas que nos satisfazem momentaneamente, né? É o prazer da comida, é o prazer de ter uma boa casa, de ter um bom carro, de ter uma boa roupa. São prazeres, não é felicidade isso. A gente não pode confundir essas duas coisas, né? A felicidade nós de fato não conhecemos.
Nós temos momentos alegres e nós chamamos de momentos felizes, né? Nós temos momentos de prazer, os prazeres que o mundo nos oferece. Nós chamamos isso de momentos felizes. Na verdade, a felicidade, da maneira como ela pode ser concebida na nossa existência, nessas nossas existências, no nosso caminhar, ela é esses momentos. Nós estamos em paz com a nossa consciência, nós estamos trilhando o caminho do bem, nós estamos nos sentindo felizes. Isso é mais paz do que felicidade, né? Isso é mais consciência tranquila do que felicidade. Mas é difícil a gente determinar esses sentimentos. Mas nós sabemos, pelo que nós estudamos, pelo que nós entendemos, pelas informações que nós recebemos, pelas obras espíritas, pelo que Jesus nos falou, a felicidade real é aquela felicidade onde só prevalece em nós o amor. E a gente não é assim ainda. Nós, infelizmente, o amor não prevalece nas nossas vidas, né? O amar ao próximo não prevalece nas nossas vidas. Enquanto a gente não conhecer isso, nós não conseguiremos atingir essa felicidade que Jesus nos promete. Então, o grande consolo da doutrina espírita é que nós somos convidados a trilhar um caminho. Esse caminho é incerto, né? Como eu disse, Jesus não promete que ele vai ser fácil, nem vai dizer para nós qual vai ser o resultado, como é que vai terminar esse nosso caminho. Mas ele nos garante que estará sempre conosco, sempre ao nosso lado, mas que o papel principal é nosso. O papel principal não é de Jesus, o papel principal é nosso. Nós somos os atores principais do palco da nossa vida. Nós construímos a nossa vida, as nossas existências são construídas através da nossa maneira de ser, da nossa forma de ser. Esse é o grande consolo da doutrina espírita. Diferentemente de outras religiões, a doutrina espírita não entende que exista um espaço físico de céu e inferno, né? Nós podemos todos estar no mesmo lugar, uns se sentindo no céu e outros se sentindo no inferno, porque isso vai depender do estado evolutivo de cada um de nós. Então existe sim uma outra dimensão onde todos nós iremos encontrar o consolo que nós precisamos, cada um na sua medida, cada um de uma maneira, mas jamais estaremos desamparados, nem aqui, nem em qualquer outra dimensão. Jesus sempre caminhando conosco. Então, Jesus Consolador e a doutrina espírita como a segunda vinda de Jesus para nos consolar.